Existe o lobo frontal, que é a nossa testa aqui, que é o maestro da orquestra cérebro. Tudo no cérebro é pensamento. Se o filtro funciona menos, o cérebro como um todo funciona mais. Porque tem excesso de pensamento, entendi. excesso de impulso. O funil Isso. é maior É como se o maestro tivesse desorganizado. Mas de certa forma você tá gastando mais energia elétrica. certeza, com Isso te certeza. traz um cansaço. Exatamente. Tanto que o TDAH, ele não tem tendência a deprimir, ele tem tendência à exaustão mental. Isso. Agora, qual é a grande magia do TDAH? Primeiro que a gente se acha uma fraude. Que a gente consegue fazer uma opção de coisa, depois fala, como é que deu certo? Eu não consegui me organizar, de onde veio essa ideia? TDAH, transtorno de déficit de atenção. Eu até acabei de falar que eu sou, né? Eu sou. A gente teve um episódio aqui com Gaveta que ele se assumiu também, ele falou que ele tem esse problema também, Eu né? tenho. É? Eu tenho. Transtorno de déficit de atenção é um tipo de funcionamento cerebral onde o cérebro nasce com uma capacidade de ter excesso de pensamento numa velocidade maior. Então é como se fosse um grande... A gente capota nos nossos pensamentos. Você vê que de vez em quando você fala assim, não, vamos voltar aqui. Por quê? Porque para mim um pensamento gera outro. Vai indo e vai ramificando. Exatamente. Como se fosse a janelinha do Windows, né? Sei, você vai abrindo. Isso é um tipo de funcionamento cerebral. Aí você pergunta, por quê, Bia? Existe o lobo frontal, que é a nossa testa aqui, que é o maestro da orquestra cérebro. Tudo no cérebro é pensamento, tá? Então pensamentos são aquelas conexões todas. E pensamentos, muitos se perdem, muitos viram ação. Mas a gente tem muito mais pensamento do que ação. Exato. Tá? Então tudo é pensamento no cérebro. Se você tem um sistema frontal, lobo frontal, que é responsável por filtrar o excesso de pensamentos, para que você não se perca e chegue à ação, se ele funciona legal, ótimo. Porque ele controla a tua impulsividade, ele controla o teu pensamento. Aquele famoso... É como maestro. É aquele famoso, tô na beirada de um prédio e vem uma pula desse prédio. Já aconteceu isso com você? Não, isso é um pensamento intrusivo. Cara, é muito estranho isso. Mas isso é ansiedade. Já. Cara, de onde veio esse pensamento? Isso é um pensamento intrusivo, isso tem a ver com toque. E isso não é necessariamente toque, porque toque é ansiedade. Isso é um momento ansioso teu, que você pode ter pensamentos intrusivos. Mas parece que o pensamento não é meu. Exatamente, por isso que é intrusivo. É um pensamento que introduz na sua cabeça sem você querer. Mas vamos supor, nesse caso do pensamento não é uma intrusivo... vontade de... Não, é um pensamento. É um pensamento solto. Então, o que acontece? Você pode ter uma ansiedade tão grande que acelera os seus pensamentos. E aí o filtro não consegue filtrar, porque a gente pensa muita bobagem. Vem esse pensamento, vem imagem, você fala, ei, aí você vai até pra trás. Mas assim, por quê? Porque o teu lobo frontal, tudo bem, tá trabalhando, ele fala, ei. Pode até ser uma coisa dos antepassados de proteger a gente, de fazer uma imagem do que seria se você pulasse e falar, é perigoso, então não pule. Isso, talvez, que a gente fala de simulação de perigo. O cérebro tem essa capacidade. Que o sonho talvez também faça isso, né? Que no sonho você também tá fazendo vários testes do que poderia ser. Pode. Em sonho existe pensamento. Não tem uma hora que você fala assim, se um dia acontecesse isso comigo, pode ser que... frio, né? Exatamente. Pode ser que o cérebro tenha essa função de gerador de possibilidades. De possibilidades. Nossa, que fantástico. Que fantástico. Só que tem que, às vezes, esse gerador tá tão acelerado e o lobo frontal não consegue filtrar que te dá uma sensação. Pô, pra que eu pensei isso agora? Porque tem horas que você imagina isso racionalmente. Pô, se acontecesse isso que aconteceu com fulano, como é que eu agiria? Isso é o simulador. Entendi. Mas tem hora que sai do controle. O lobo frontal, no caso do ansioso, ele é sobrecarregado, porque quando você está muito ansioso, você acelera seus pensamentos. Tá? Não é que ele não funcione bem. Ele foi sobrecarregado naquele momento e depois que diminui aquele pico de ansiedade, volta ao normal, volta a funcionar. No caso do TDAH, ele funciona menos. Ele nasce funcionando menos. Aí você vai falar, tá, então o cara, se funciona menos, o cara tem que ser menos. Não. Se o filtro funciona menos, o cérebro como um todo funciona mais. Porque tem excesso de pensamento, excesso de impulso. O funil... Isso. É maior o que tá saindo. Isso. Entendeu? É como se o maestro tivesse desorganizado. Então, mas de certa forma você tá gastando mais energia com elétrica. Certeza, com isso certeza. te traz um cansaço.
Exatamente. Tanto que o TDAH, ele não tem tendência a deprimir, ele tem tendência à exaustão mental. E isso acontece o que com exaustão mental? É aquela coisa que tem uma hora que ele para... Não, ele não quer nem falar. Ah, é? Por exemplo, eu tenho preguiça de falar. Quando eu tô em exaustão... Não, quando eu tô em exaustão, é muito engraçado. As pessoas que me conhecem falam assim... Por exemplo, minha mãe me conhece bem, que minha mãe é TDAH também. Ah, tá. Então, eu ligo... Aí ela me liga e fala, oi filhinha, tudo bom? Eu falo, oi mãezinha, tudo bom? Aí ela fala, não sei o que, eu, aham. Aí ela fala, filha, tá exausta, né? Aí eu falo, dorme umas 12 horas que passa. E passa, né? E passa! Porque o TDAH... É uma exaustão mental. Dos pensamentos. Eu tenho isso e tem uma coisa que acalma a gente, que é ver um nada, né? Então você vai pra um filme de... Qualquer coisa. Aí a pessoa... Mais bobo possível, isso, né? que tipo assim, eu não posso pensar. Tem que ser um desenho animado, aquele bem ridículo, Tom e Jerry. Aí, é engraçado que nessas horas, se eu estiver vendo algum programa sério, a pessoa passa, ai, o que tá acontecendo? Eu não sei. Ué, mas você tá vindo? Eu falei, mas eu não tô captando nada. Só uma imagem. Exatamente. Então, quando eu tô muito cansada, eu tenho essa intimidade com todo mundo, eu falo, não tô entendendo nada que você tá falando. Tá tudo aqui, ó. Nossa! Isso, e todo TDAH acaba tendo um grau de ansiedade maior. Por quê? Por causa da velocidade. Agora, qual é a grande magia do TDAH? Primeiro que a gente se acha uma fraude. Que a gente consegue fazer uma opção de coisa, depois fala, como é que deu certo? Eu não consegui me organizar, de onde veio essa ideia? Eu sempre me lembro disso. Tanto que a primeira entrevista que eu fui página amarela da Veja, vem lá o texto. Eu me achava burra. E é verdade. Eu quando passei para medicina, eu sempre achava que... É a síndrome do impostor? Tinha isso. Tinha. O TDAH tende a ter isso. Eu sempre achava que a pessoa ia chegar na porta para dar um aviso na faculdade e falar, Ana Beatriz, foi um erro, você não passou. Sai daí. Sai daí. Venha tomar seu lugar aqui fora. Alguém vai descobrir um dia que eu sou uma impostora. Exatamente. E aí você vai tendo isso. Por quê? Ao mesmo tempo, eu sempre tive umas sacações assim, que eu mesmo falava, caramba, como é que eu consegui sacar isso? Por quê? O que é uma ideia no cérebro? É um pensamento que cruza com o outro. É uma associação de pensamentos diferentes. Exatamente. Quando um pensamento cruza com o outro, você tem uma ideia. Se você tem excesso de pensamento, numa velocidade maior, a probabilidade de cruzamentos... maior. De ter ideias maior. Óbvio que você vai ter também muito mais ideia idiota. Claro, Mas se você tem uma quantidade maior, a possibilidade de ter uma delas criativa é enorme. É um treinamento, né? Vou dar um exemplo que todo mundo aqui vai associar. Henry Ford, criador do primeiro carro. Ele começou... Por que se chama Ford T? O quê? O modelo, o primeiro carro do mundo, Ford T. É? Por quê? Porque ele começou a experiência no A. No? A. Ford A, B, C, D. Ele foi testando. E aí chegou uma hora, lá pelo D, ele já não tinha dinheiro. Aí ele foi num banqueiro. O T é porque já foi o T. Só funcionou no modelo T. E aí chegou uma hora que ele não tinha dinheiro. Aí ele hipotecou a casa. Chegou, a hipoteca foi até o M. Aí ele foi num banco, chegou para um banqueiro, olha, eu estou te fazendo uma proposta que eu estou inventando o automóvel, que não vai ser uma carruagem, é uma máquina que vai se mover. O banqueiro olhou para a cara dele, para que você vai inventar essa coisa se já tem a carruagem e o cavalo, que não custa nada pra gente. Aí ele falou, tá, então você não quer? Não, o que eu posso fazer é aumentar um pouco a hipoteca da sua casa, se você não me pagar em 6 meses, eu tomo a casa. Ele chegou em casa, falou pra mulher, a mulher falou, se tomar a casa, vai perder a casa e a mulher. E aí o bicho ficou hiperfocado, porque o TDAH tem isso, quando ele guarda uma coisa, ele fica... Ele é hiperfocado. Aí, por fim, chegou no modelo T. Ele foi no banco e falou, última chance, eu te dou pra você ser sócio, porque agora funciona. Aí o cara, tá bom, mas eu só te dou tanto. Aí ele chegou e falou assim... Ok, com esse tanto,
eu vou ter que produzir de uma maneira muito organizada para não perder. Da linha de montagem. E ele falou o seguinte, você pode escolher qualquer cor, o carro que você quiser, desde que seja preto. Por quê? O carvão, as minas de carvão, era muito barato. Aquele lixo, o pigmento, que era lixo. Então era o único que ele podia comprar. Então as pessoas acham que ele escolheu preto, uma cor chique. Não, era mais barata que tinha. Então, durante muitos anos, os carros eram só pretos. Entendi. Entendeu? Caramba. E foi uma ideia genial que ele teve. Agora, ele teve a ideia A, B, C, D. Mas não se sabe, por exemplo, Einstein tinha TDAH. Nunca... Não sei. Engraçado, assim. É bem provável, né? Porque Einstein era péssimo de matemática, né? Mas teve a inteligência de casar com a melhor matemática do mundo. A mulher do Einstein, ela era um gênio na matemática. Então ele tinha a ideia das leis, mas era ela que botava no prática, papel. Eu acho que ele, além de ser extremamente criativo e genial, ele foi inteligente.